Pesquisa de 80 anos aponta o caminho da felicidade. O que vamos encontrar logo depois da morte? Pergunta um ouvinte. Como podemos analisar a prática homossexual sob um ângulo espírita? Nascer transexual pode ser uma forma de expiação para o espírito? Ter uma religião é obrigação perante Deus? É possível um espírito que viveu na Terra reencarnar noutro mundo? Ler é um hábito que todos deviam cultivar. CFEAC de Vila Araceli chega aos 74 anos de atividade. Ouvinte, muito bom dia. Com prazer, iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, não esqueça de recomendá-lo aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo. uniradio.com.br, repetindo o site da Unirádio, uniradio.com.br, ou use o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda sugira que acompanhe o programa por um aplicativo de emissoras de rádio da internet. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E Momento Espírita está também no YouTube, basta acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja muito bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado agora pelo e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, perdão, vou repetir. Então mudou aqui, é momentoespírita@caminhodedamasco.org, tá bom? Em momentoespírita@caminhodedamasco.org, mudou o finalzinho. Ou WhatsApp, você pode usar o número 997512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, 1725 Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Peça e receba. Autoria de José Lázaro Boberg. É uma obra de apoio moral e orientação para o leitor caminhar em direção de suas elevadas metas de vida a partir da narrativa de fatos reais. Peça e receba é uma publicação da editora M, de Capivari. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Vera Cruz de Souza Ferreira. Durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia, ou também para os celulares para você falar ou mandar a sua mensagem. O 997-512397 da Vivo e o 981-792405 da TIM. Telefonando, você concorre a um exemplar do livro Peça e Receba. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2075 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cid, participação Marco Antônio, Maris e Sônia. Secretaria Maris. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Completou 80 anos uma pesquisa realizada pela área de comportamento humano da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Essa pesquisa começou em 1938, a partir de um levantamento minucioso da vida de mais de 700 jovens da cidade de Boston,
uma parte dos quais vivia em áreas suburbanas, onde imperavam a pobreza e a violência, e a outra parte provinha de classes bem situadas da sociedade. Todo ano se procedia ao estudo desses homens que estão sendo acompanhados até hoje. Cerca de 60 ainda estão vivos e com mais de 90 anos de idade. A pesquisa já está no seu 4º coordenador. No início do trabalho, os entrevistados eram jovens, muitos dos quais entendiam que a riqueza, a fama ou o poder são metas de felicidade. Todavia, passado 80 anos, ano a ano, a pesquisa vem demonstrando e confirmando que a felicidade para esses homens, ao longo de suas vidas, não está propriamente na riqueza, no poder ou na fama, considerando que um deles chegou à presidência dos Estados Unidos, mas nas relações de afeto que conseguiram cultivar no círculo de suas relações ao longo da vida. Família, amigos, colegas de trabalho, comunidade, ou seja, o dia a dia da vida desses homens, pobres ou ricos hoje, é que deu a eles a sensação de terem conquistado o que hoje podem chamar de felicidade. Eles não estão muito interessados em posses ou vantagens materiais, em destaques ou importância social, mas no fato de terem amado e de se sentirem amados. E o que mais buscamos nessa vida, caros ouvintes? Para o materialista, a vida é espaço de tempo que medeia o nascimento e a morte do corpo. Para o espiritualista, o que caracteriza os religiosos em geral, é algo que sobrevive a esta existência e tem um fim determinado por Deus. Para o espírita, entretanto, a vida é algo além desta existência, tanto para o passado que marcou encarnações anteriores, quanto para o futuro que certamente nos trará novas oportunidades de viver e conviver. Talvez a maioria das pessoas da sociedade, por desconhecer o assunto, acha que o espiritismo é a religião dos mortos, que só trata das questões do espírito além desta vida. Contudo, o espiritismo é uma doutrina que abrange a nossa existência como um todo, antes, agora e depois, mas está particularmente interessado nesta atual existência, ou seja, na vida que estamos levando hoje, no momento presente. Assim, a felicidade não é um tapete mágico, como nas histórias de Mil e Uma Noites, sobre o qual qualquer um pode se sentar e sair voando pela eternidade para ganhar um céu de bem-aventurança, mas é um processo de construção do dia a dia. A luta vulgar, portanto, é a luta do dia a dia. Ela se constitui no esforço de cada um para se sentir bem consigo mesmo e poder gozar da sensação de que está vivendo plenamente. Essa luta é a que praticamos no seio da família, no ambiente de trabalho, no âmbito da comunidade, onde cada qual exerce seu próprio papel, muitas vezes ignorando a importância de sua presença no mundo para a realização dos planos de Deus. Só vamos aprender a viver vivendo. Só vamos aprender a amar amando. Só vamos aprender a ser amados deixando-nos amar. Não foi por outra preocupação de Jesus quando enfatizou a necessidade de espalharmos o bem onde estivermos e com quem estivermos, pois ninguém vive isolado do mundo. Estamos juntos para aprender juntos e alcançarmos juntos a felicidade que procuramos. Pensar apenas e tão somente na própria salvação é egoísmo. Considerar que nós merecemos o céu e os outros não merecem é uma manifestação de orgulho. A lei nos manda compartilhar com o próximo o bem que já conquistamos, principalmente o bem espiritual, começando pelos atos mais simples e mais corriqueiros da vida. Seremos felizes na medida em que estivermos preocupados em oferecer nossos préstimos pela felicidade do próximo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, você nos ajuda a elaborar este programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela 178, Garça, São Paulo. O CEP é 17.400.000. Você pode mandar também para o WhatsApp 997-512397 ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.org. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos à primeira questão de hoje. E ela vem do ouvinte João Batista Pinheiro, do Jardim dos Eucaliptos, de quem recebemos a seguinte pergunta: o que acontece com o espírito logo depois da morte? Em todas as épocas, esta foi a grande questão do ser humano, ao ver um ente querido partir desta vida, ou quando ele próprio se sentia bem próximo à morte. O que aconteceria depois? Para onde iria? Portanto, João, é uma pergunta importante para o esclarecimento e reflexão de todos nós. Quem primeiro se interessou em estudar esta questão foi o Espiritismo, e há pouco tempo atrás, apenas 162 anos. Durante séculos, as religiões, de um modo geral, se calaram diante disso. Apesar dos fenômenos de comunicação e aparição de mortos, elas se calaram. Ou se deram alguma informação, foi muito vaga e imprecisa, que realmente não atendeu ao anseio e às necessidades das famílias enlutadas. Alguns segmentos religiosos afirmam que o espírito fica dormindo, à espera da ressurreição e do juízo final. Outros dizem que a aparição de espíritos familiares, e isso sempre aconteceu, deve-se a uma concessão especial de Deus em relação às almas que já foram para o céu ou ainda se encontram no purgatório. O Espiritismo foi buscar tais informações com os próprios espíritos através de médiuns, começando pelo estudo da mediunidade ou da forma como eles podem se comunicar conosco e nós com eles. Nesse sentido, Allan Kardec, desde 1957, veio publicando livros que esclarecem essa questão, começando pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e, mais tarde, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Para se entender bem a questão, é preciso consultar essas obras, procurar conhecer o Espiritismo. No entanto, João, vamos aqui dar uma resposta geral e superficial à sua pergunta, visto que a situação do espírito logo após a morte depende de cada um, de como viveu, de seus valores morais, de seus sentimentos, de sua conduta como pessoa, de suas aspirações. A vida depois desta vida depende de como cada um viveu. Mas depende também da forma como deixou a vida terrena, ou seja, das circunstâncias que resultaram na morte de seu corpo. Morte natural, morte acidental, assassinato, suicídio, etc. Mas um fato comum na vida de todos, João, é que o espírito não morre, ele sobrevive de alguma maneira. As pessoas muito apegadas à vida material, muito apegadas ao seu corpo, aos seus bens, à sua condição social e outros, encontram mais dificuldade de se desligar do corpo. Esse desligamento é o que chamamos de desencarnação e que só ocorre depois que o corpo não tem mais vida. Nesses casos, o desligamento não é só mais demorado, como é mais difícil. Sobre isso, ou seja, sobre como ocorre a desencarnação e as primeiras experiências do espírito após o desencarne, temos um livro muito prático e interessante a indicar. É o trabalho da doutora Marlene Nobre, intitulado Nossa Vida no Além, que temos lá na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco. A tendência natural do espírito é deixar o corpo o mais imediatamente possível. Mas, dependendo do apego excessivo com a família e outras fortes preocupações que vem cultivando na vida, ele pode permanecer psiquicamente preso por algum tempo à própria casa, pois o espírito é sempre atraído para os alvos de seus sentimentos. Até mesmo o ódio serve de atração. Mas quando alguém está partindo, geralmente amigos e familiares que se encontram numa situação melhor do outro lado da vida, eles vêm em sua ajuda e sempre que podem conseguem encaminhá-lo para um tratamento. É que a vida no mundo espiritual, João, é semelhante à nossa vida aqui na Terra.
Aliás, a nossa vida é que é semelhante à vida espiritual. Lá existem acolhimento, serviços de socorro, hospitais ou até mesmo confinamentos para os espíritos mais rebeldes. Durante sua permanência no mundo espiritual, o espírito aos poucos vai tomando consciência de sua vida, do que pôde aproveitar, de seus erros e acertos. Se há os que já adquiriram essa consciência moral com mais responsabilidade, procurando melhorar-se, há também os insatisfeitos, os inconformados, os revoltados que continuam alimentando ódio e pensando em vingança. Cada caso é um caso. Aqueles que cultivam bons sentimentos, é claro, têm maiores chances de se ajustarem à vida espiritual com maior facilidade. E alguns que já conquistaram uma condição mais elevada, depois de passarem por um período mais ou menos longo de recuperação, acabam por se engajar em algum tipo de trabalho, até mesmo em favor de pessoas da família que deixou aqui na Terra. Via de regra, o espírito permanece no mundo espiritual para aprender e depois retomar seu caminho evolutivo, voltando futuramente a reencarnar para novas experiências. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700, também pelos celulares 997512397 e o 981792405. Para mandar a sua mensagem por WhatsApp, use o número 997512397, esse número é da Vivo. Hoje estamos sorteando o livro Peça e Receba, autoria de José Lázaro Boberg. E sobre o tema transexualidade, temos recebido várias participações. Esta é da nossa habitual ouvinte Telinha, que nos mandou o seguinte comentário. O transexual é considerado errado? Como o Espiritismo vê isso? Mesmo que ele tenha uma vida digna com um parceiro ou com uma parceira? Ultimamente, temos tratado várias vezes dessa questão, que ainda não é tão bem conhecida em todas as suas implicações de ordem espiritual, carecendo, portanto, de mais estudos. A transexualidade, em termos amplos, significa a condição da pessoa que, tendo um corpo de homem, se sente mulher e é atraída por homem, ou tendo um corpo feminino, se sente homem e é atraída por mulher. Do ponto de vista espírita, trata-se de uma encarnação em que houve uma inversão psíquica em termos sexuais. Na sequência das encarnações do espírito, esta distonia pode acontecer. E sejam quais forem as causas que a determinaram, se essa condição realmente existe, pois geralmente ela se manifesta desde a infância, é porque está no roteiro de evolução desse espírito. E por isso precisa ser respeitada e encarada com naturalidade. Contudo, a sociedade humana, de um modo geral, ainda não conseguiu assimilar essa situação, devido ao preconceito que sempre existiu em torno dela. Como o sexo, do ponto de vista psíquico, é uma força natural e, portanto, instintiva, ele vai se manifestar no indivíduo durante o seu desenvolvimento, a partir da infância. Mas a forma como ele vai incorporá-lo e utilizá-lo em sua vida vai depender dele, de suas necessidades e de sua visão de vida. Certamente, no caso do transexual, há sempre conflitos com a família, pressões da sociedade, de forma que o fato de ter um parceiro ou parceira vai depender de como ele vai se portar diante de todos e de si mesmo. A concepção vulgar de que o transexual é um depravado, Telinha, é fruto da sociedade, que assim vem se portando ao longo do tempo, sem compreender precisamente do que se trata. O Espiritismo apenas nos encaminha para a prática do bem e a vivência do amor, mas cada um decide a melhor forma de se conduzir dentro desses princípios. A depravação tanto pode estar no transexual, quando não souber viver com dignidade, como pode se manifestar no heterossexual, pelos abusos e violência que pratica, pois ela depende da vida da pessoa, dos valores que ela cultiva diante da coletividade. Sobre isso, pediríamos que você lesse uma mensagem do Espírito André Luiz, intitulada Perante o Sexo, que você vai encontrar no livro Sinal Verde.
Atenção mais uma vez, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Peça e receba é o livro de autoria de José Lázaro Boberg. Nossos telefones estão à disposição, o fixo 34710700 e os celulares 997512397 e o 981792405. Para mandar sua mensagem por WhatsApp, use o número 997512397. E sobre o mesmo tema, transexualidade, escreve de Veracruz o ouvinte Cristiano. Peço esclarecimentos sobre a seguinte informação do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 15, anotações oportunas. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abuso em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Ocorre idêntica situação a mulher criminosa que, depois de arrastar a devassidão e a delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nesse relato, André Luiz está se referindo à experiência da intersexualidade como forma de expiação. Isso acontece porque o intersexual em nossa sociedade, e muito mais intensamente na época que o livro Ação e Reação foi lançado, quando a hostilidade contra o intersexual ainda era bem mais violenta que hoje. Tratando-se, portanto, de uma condição extremamente desconfortável e até sacrificada, a transexualidade na década de 1950 podia representar uma forma bastante severa de expiar erros do passado. Por outro lado, segundo a lei de causa e efeito, quando o indivíduo causa sérios prejuízos ao próximo, no caso em questão a parceira ou ao parceiro de vida sexual, ele passa a carregar consigo, mesmo inconscientemente, um grave conflito de consciência, que cedo ou tarde virá à tona para ser resolvido. A consciência humana, neste caso, funciona como um departamento importante do Tribunal Divino. Ao pronunciar a sentença para a próxima encarnação, transforma-se numa peça acusatória, da qual pode decorrer um grande constrangimento de ordem moral em situações extremamente complicadas. André Luiz, na citação apontada, está se referindo ao indivíduo, homem ou mulher, que numa encarnação prejudicou muito seu parceiro sexual e que depois da morte, tomando consciência da dimensão do prejuízo causado, entra num processo de culpa ou remorso, atingindo-se a si mesmo por uma espécie de autocastigo. Se a dominância sexual do espírito é masculina, porque veio reencarnando várias vezes como homem, encarnaria agora num corpo de mulher, se feminina, num corpo de homem, causando assim a inversão que a família e a sociedade vieram repudiando ao longo dos séculos. É claro que nesses casos, ao lado da intersexualidade, devem existir outros complicadores, obstáculos ou dificuldades diversas que acabam por tornar a sua vida ainda mais difícil ou quase insuportável. No entanto, isso não quer dizer que todo caso de intersexualidade se enquadra num processo de expiação como esse. Até porque pode ser prova em algumas situações e em outras até mesmo missão. Uma ouvinte nos ligou dias atrás, deixando a seguinte pergunta: vocês acham que ter uma religião é uma obrigação perante Deus?
Algumas pessoas entendem que sim, porque elas veem Deus como uma pessoa humana, o chamado Deus antropomórfico, com forma humana, por sinal muito exigente e até violento quando decide nos castigar. Dentro dessa concepção, sendo homem ou sendo como homem, Deus estabeleceria regras rígidas para que todos se submetessem a elas e não descartaria a obrigação de ser reconhecido, homenageado e adorado pelos homens. Não é assim que o Espiritismo vê. Para o espírita, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Seu poder e sua bondade manifestam-se através de suas leis, pois são suas leis que governam o mundo e que, portanto, nos governam. Ao tomarmos conhecimento dessas leis, é que vamos nos ajustando a elas e conduzindo melhor nossa vida, de modo a atender nossa necessidade de crescimento e de evolução. Deus, que é o supremo provedor da vida, já nos deu tudo quanto precisávamos, mas não nos deu a perfeição. Preferiu que nós a conquistássemos para termos nossos próprios méritos e encontrar a razão mais significativa de nossa existência. Assim, enquanto estamos encarnados, Deus não nos obriga a comer, mas sem comer não há como manter a vida. Logo, o alimento é uma necessidade e não uma obrigação, pois além de nos dar o sustento do corpo, também nos dá prazer. E o mesmo podemos dizer com respeito à religião. Contudo, preferimos chamar de religiosidade, porque religião geralmente é só o título social com que as pessoas se apresentam. Religiosidade, sim, é a busca íntima de Deus através de nossas ações, de nossa conduta. Desse modo, assim como a comida é indispensável à vida, a religiosidade, que deve se manifestar por meio de nossos atos e sentimentos, também faz parte desse rol de necessidades para podermos alcançar a nossa plenitude nessa e na outra vida. Desse modo, podemos dizer da necessidade de os pais passarem para os filhos, não propriamente o apego a uma religião formal, que deva ser cultivada apenas e tão somente por meio de cultos e celebrações, mas uma religião-ação, em que a criança aprenda o verdadeiro significado da lei de Deus e possa ver nos pais o esforço necessário para se melhorarem como pessoas na aplicação do princípio de amor ao próximo, ensinado pela religião. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, reencarnação em outros mundos. Este é o tema da questão 232 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: no estado errante podem os espíritos ir para todos os mundos? Resposta: conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está completamente livre da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu, ou ao mundo de mesmo grau, a menos que durante sua vida ele se tenha elevado. E deve ser esse o objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí estará como um estranho.
Não faz, por assim dizer, mais do que entrever, e isso é que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles desfruta e poder habitá-los mais tarde. É interessante notar que essa questão de o espírito poder ir a mundos superiores chamou a atenção de Kardec. Mas é claro que, estando a doutrina nos seus primeiros passos, a questão ainda não se mostrava muito clara, e por isso Kardec pedia mais explicações. Todavia, uma coisa ficou definida. Os espíritos que somos nós estamos caminhando na estrada da evolução. Isso significa que não permaneceremos somente na Terra. Se o avanço evolutivo de determinado espírito, por exemplo, ser muito significativo neste mundo, ele poderá ir para o mundo superior, assim como um aluno que tem um bom desempenho na série que frequenta, deverá ser promovido para a série seguinte. A questão volta a ser tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala da pluralidade dos mundos. O espírito se desenvolve moral e intelectualmente ao longo de suas encarnações. Cada mundo, como a Terra, recebe os espíritos que se acham dentro de uma determinada faixa evolutiva. Quando o espírito consegue atingir o auge de desenvolvimento desta faixa, ele já tem condições de reencarnar no mundo imediatamente superior àquele em que viveu na última encarnação. Na questão 232 fica claro que, ao se aproximar dessa condição, algumas vezes os mentores espirituais conduzem o espírito para visitar o mundo superior, a fim de que ele, vendo como é a vida lá, redobre os esforços para conquistar essa condição, pois se fosse agora, a vida lhe pareceria estranha e ele não teria condições de se adaptar nesse novo mundo. Disso resulta que nós, habitantes do planeta Terra, embora existam diferenças entre nós, na sua expressiva maioria, ainda estamos muito presos ao mundo terreno, aos valores e vantagens materiais, e por isso não conseguiríamos viver no mundo diferente. Mas quando a humanidade, na sua generalidade, alcançar uma condição melhor de convivência fraterna e puder ter uma sociedade mais justa e mais humana, onde o bem tenha predominância sobre o mal, com certeza quem vai precisar sair da terra serão os espíritos que não souberem cultivar esses valores espirituais. Nesse caso, com certeza, eles irão para o mundo inferior, ao nível moral alcançado pela população de nosso planeta. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. A leitura é um hábito de 56% da população brasileira, segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Prolivro IPL. Para ser considerado um leitor, pela metodologia do estudo, é necessário ter lido ao menos um livro nos últimos 3 meses. Ao todo, foram ouvidas 5.000 pessoas em todas as regiões do Brasil. Em média, os entrevistados disseram ter lido 2,54 livros nos últimos 3 meses, sendo 1,06 do começo ao fim. Entre os que têm hábito de leitura, a média é de 4,54 livros no período, sendo 1,9 inteiro. Para o presidente do IPL, Marcos da Veiga Pereira, a falta de tempo e o tamanho dos esforços necessários
Para difundir o hábito, dificulta a ampliação do número de leitores. Tanto na educação quanto na área cultural, o investimento é muito grande e de longo prazo, ressaltou. Na escola você tem que ter um investimento no professor, na biblioteca escolar e no mediador de leitura. A gente precisa trazer esses programas como o convívio com os autores, sugeriu. Segundo Pereira, esse deve ser um trabalho conjunto e desenvolvido por entidades do setor privado, organizações não governamentais e o poder público. A questão da leitura está ligada à cultura ou aos hábitos de vida do povo. Com a chegada dos instrumentos eletrônicos de comunicação, primeiro o computador e mais recentemente os smartphones, a leitura tomou um novo rumo, por causa do fácil acesso à internet. Porém, a leitura do livro, que exige muito mais do leitor em matéria de exercício mental, sofreu um impacto muito grande, já que uma parte significativa da população prefere os smartphones, que podem manusear a qualquer momento. Se por um lado a chegada desses aparelhos obrigou muita gente a começar a ler, por outro, deteve a marcha do livro, que vinha caminhando rapidamente para formas de edição cada vez mais aprimoradas e atraentes. Entretanto, o livro continua sendo uma ótima opção, não só como entretenimento, mas como ativador de nossas funções mentais, estimulando a inteligência e a criatividade. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de divulgação de boas mensagens, facilitando o acesso mais fácil ao livro pelas pessoas que desejam adquirir livros espíritas. Suas atividades são executadas por voluntários, pois o clube não tem qualquer fim lucrativo. Ele consegue trazer para o leitor os mais recentes lançamentos do mercado editorial espírita, com desconto em torno de 50%. Neste mês de janeiro, o livro distribuído é o romance Jules e Francine, Um Amor Além da Vida, autoria de Jorge Sincorá dos Santos, publicação da editora M, cujo cenário é a França do século XVII. Se você quiser se associar ao clube e receber um livro por mês em sua casa, pagando apenas R$17, no momento que o livro lhe for entregue, entre em contato com o clube enviando um e-mail para o seguinte endereço eletrônico: clubedoLivro@caminhodedamasco.org. Repetindo, clubedoLivro@caminhodedamasco.org, informando o nome, telefone e endereço da entrega, ou então enviando mensagem pelo WhatsApp para o Daniel através do número 14 981 277775, repetindo, código 14 981 277775. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado, ouvinte, pela sua gentil atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco. Passes diários às 18 horas para adultos e às 17h30 para crianças e casos mais urgentes. As demais atividades para o público acontecem à noite. Segunda-feira, palestra com Ademir Bardella sobre o tema Indulgência e Delação às 20 horas, com aplicação de passes em seguida. Na terça-feira, estudo às 19h30 a partir da obra Missionários da Luz e Estude e Viva. Na quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 20 horas. Na sexta-feira, leitura em grupo. No momento, estamos lendo e comentando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Evangelização infanto-juvenil.
As atividades de evangelização infanto-juvenil voltarão no próximo sábado, 4 de fevereiro, no Lar Meimei, o mesmo acontecendo em relação ao estudo sistematizado de Espiritismo para adultos. O Bazar da Pechincha, brechó do Lar Meimei, funciona toda sexta-feira a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro. Ouça todo sábado aqui pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, com o Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, realização do grupo Os Mensageiros, analisando interessantes e comoventes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, funciona no horário dos passes até às 20 horas, de segunda a sexta, menos na quinta-feira, sábado e domingo no horário dos passes, a partir das 17h30. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos. Apresento hoje a vocês o livro A Busca do Melhor, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, editora Boa Nova. Esperamos que as mensagens de solução deste livro consigam influenciar novos questionamentos na busca incessante por vivermos melhor. Desejamos que estas páginas possam preencher o vazio existencial que vige em cada coração, dando esperança e recuperação onde haja esmorecimento. Que todos vocês, através da força interior, consigam abandonar o passado, viver o presente e melhorar o futuro. Então, momento presente. Na margem do rio, quando colocamos a mão na correnteza, ficamos sem saber se a água que tocamos é a última que fluiu ou a primeira que passa. Pois o tempo, assim como a água, também passa nos astrais nas mãos do presente. Não fiquemos na expectativa do futuro, vivamos proveitosamente o presente para não ter que encarar os fantasmas do passado, visto que não podemos determinar com exatidão onde termina o pretérito, começa o presente e se avista o porvir. Como o tempo é algo que desliza, sem interrupções, é dificílimo distinguir o presente, já que a cada espaço de tempo o presente vira passado, o que representa uma roda viva e infinita. São poucos os que aproveitam viver bem e sabiamente, usufruindo as vantagens do hoje. A maioria espera o futuro para realizar o que poderia começar desde agora. Quem vive do ontem deixa de viver o contentamento do hoje e perde a esperança do amanhã. A única coisa que temos é o presente, com seus inúmeros apelos ao desenvolvimento e crescimento pessoal, bem como as diversas alternativas de agir ou não agir. Na realidade, as coisas do passado não podem ser alteradas, já as do presente e do futuro podem ser melhoradas a partir de agora. Portanto, este é o momento, o melhor dia para criar, executar, recomeçar e, sobretudo, para aprimorar-se. Até semana que vem. CFEAC comemora seus 74 anos com palestras públicas. Acontecerá nesta segunda-feira a terceira palestra comemorativa aos 74 anos do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, o CFEAC, Irmã Filomena de Vila Araceli, com a palestrante Lívia Leme, para a qual a direção da casa convida os espíritas e o público em geral. É o que a União Intermunicipal Espírita de Garça está programando para o próximo dia 17 de fevereiro, período da tarde, com a presença de Donizete Pinheiro para os esclarecimentos gerais sobre passe.
Oportunamente, a USE abrirá inscrições para os interessados e informará sobre horário e local do curso. Muito bem, passamos agora então ao sorteio de um exemplar do livro Peça e Receba, de autoria de José Lázaro Boberg, o livro que anunciamos no início da edição de hoje. E hoje então, quem ganha o livro é o nosso ouvinte Carlos Araújo, que mora ali na rua Lúcia Aparecida Tonon Rodrigues, aqui no Jardim Brasil, número 40. Então, parabéns ao Carlos Araújo. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigada, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenha uma agradável semana com muita saúde e paz. E vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.